Passando então a palavra para o nosso irmão Braz, ele vai fazer para nós o estudo da noite de hoje. Companheiros, então, boa noite. Nos coube estudar para hoje as questões que vai do número 432 a 446 do Livro dos Espíritos, que trata de sonambulismo e êxtase. Então, nós fizemos um estudo e vamos mostrar, então, o nosso estudo. Existem dois tipos de sonambulismo. O sonambulismo chamado natural, que é aquele que a pessoa está dormindo à noite, levanta, sai andando, etc. E o sonambulismo provocado, também chamado de sonambulismo magnético, ou seja, é hipnotismo. Então nós temos o sonambulismo natural e o sonambulismo provocado, que é o magnético. Vamos verificar, inicialmente, quais as possibilidades do sonâmbulo que são citadas no Livro dos Espíritos por Allan Kardec. As faculdades que o sonâmbulo desfruta são quase as mesmas que tem um espírito depois da morte. Os sonâmbulos podem ver outros espíritos. O sonâmbulo pode ver à distância. O sonâmbulo pode sentir frio ou calor, independente do ambiente aonde se encontre. O uso que o sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte. Vamos citar agora dois casos de sonambulismo narrados por Gabriel Delany no livro O Espiritismo perante a Ciência. Então, neste livro, O Espiritismo perante a Ciência, Gabriel Delany conta inúmeros casos. Nós escolhemos dois e vamos citar então. Ele narra que um médico chamado Dr. Deber desenvolveu algumas teorias para explicar o fenômeno do sonambulismo. Por sinal, teorias absurdas, que depois, no final, nós veremos quais são. Mas, de qualquer maneira, ele criou algumas teorias para explicar o sonambulismo. O que o levou a criar essa teoria? Que ele era médico. O que ocorreu foi que, certa feita, à noite, ele estava na janela da sua casa, observando a paisagem, observando a redondeza, e ele viu que uma moça estava escalando uma parede, subindo em direção ao telhado. Isso à noite, altas horas da noite. Então ele ficou... O fato da moça estar subindo à noite, escalando uma parede para subir no telhado, já é uma coisa um tanto surpreendente. Mas o que o deixou extremamente em choque é que a moça levava em um dos braços um recém-nascido. Então, apesar de estar carregando um recém-nascido no braço, ela tinha energia, força e equilíbrio para escalar a parede e subir ao telhado. Na manhã seguinte, o Dr. Deber, então, procurou o pai da moça e comentou com ele esse fato. Então, o pai da moça disse que ela era sonâmbula, mas que ele desconhecia que tinha ocorrido isto. Então, naquela noite, daquele dia, ele trancou a porta do quarto dela com um cadeado. Bem, não tendo como sair pela porta, ela então saiu pela janela e fez exatamente a mesma coisa. No dia anterior, ela havia escalado a parede, caminhado pelo telhado com o neném no colo,
e sentado na cumieira do telhado. Ficou uns 30, 40 minutos. No segundo dia, ela fez a mesma coisa e ficou cerca de 10 minutos, cronometrada pelo Dr. DB. Muito bem. Uma vez tendo isto ocorrido, ele se dispôs a refletir sobre este detalhe, que até então ele só ouvia falar, mas pessoalmente ele nunca havia visto o fenômeno, e ele viu e ficou impressionado. Um outro caso narrado por Gabriel Delane ele conta o caso de um outro médico, o Dr. Esquirol. Havia um farmacêutico de manipulação que era sabidamente sonâmbulo. E ele tinha por hábito, à noite, a casa dele ficava em cima da farmácia. Então, à noite, ele descia, ia na farmácia e preparava os medicamentos, as receitas, que ele não tivera tempo de preparar durante o dia. Isso, todo mundo sabia que ele fazia isso, era uma rotina na vida dele. Então, o doutor Esquirol, com autorização da família, então entrou na farmácia e colocou uma receita prescrita por ele próprio, junto das receitas que ele tinha deixado em cima do balcão para, à noite, fazer o seu trabalho na condição de sonâmbulo. Registre-se que tudo isso era feito no escuro. Ele não chegava lá, acendia a luz para ver. Não, ele fazia no escuro mesmo. Para o sonâmbulo, isso não é problema. Bem, então o doutor Esquirol escreveu na receita, prescreveu na receita a seguinte combinação. Sublimado corrosivo, 2/8. Água destilada, 4 onças. E botou, tomar de uma única vez. Então essa era a receita do doutor Esquirol. Feito isso, ele se escondeu atrás da cortina e ficou lá durante a noite aguardando o que ia acontecer. Como de costume, lá para as tantas, o sonâmbulo desceu e começou a preparar as receitas que estavam lá na botica dele. Aí ele chegou na tal receita do Esquirol. Ele então viu a receita e falou em voz alta o seguinte: o médico deve ter se enganado. 2 grãos já seriam suficiente. Ele colocou 2/8. 2/8 são mais de 150 grãos. Isto daria para matar 20 pessoas tranquilamente. Não vou aviar esta receita. Estes, então, são os 2 casos de sonambulismo citado pelo Gabriel Delane no livro O Espiritismo perante a Ciência. E particularmente eu, alguns anos atrás, ainda havia o Jornal do Brasil, eu li um artigo de um rapaz sonâmbulo que dirigiu de Campo Grande a Copacabana. E os pais dele, preocupados, foram um outro carro atrás dele. Então ele foi a Copacabana e voltou no estado de sonâmbulo. Geralmente o sonâmbulo, ele não acredita no dia seguinte, quando lhe diz o que ele fez, ele não acredita que fez. Ele não aceita, ele não lembra que fez. Então todos esses casos aqui que eu citei, isto é o que acontece. Eles não se lembram que fazem, embora alguns tenham consciência que fazem, como é o caso do farmacêutico, por exemplo. Então ele tem a consciência. Bem, como é óbvio, o sonambulismo natural, ele ocorre durante o sono. E o sono, ele tem por objetivo nos restaurar as energias, não é isso? Então, às vezes, nós estamos cansados, depois de uma noite de um bom sono, nos sentimos recuperados. Então, o objetivo do sono
é justamente essa, de nos restaurar ou recuperar as nossas energias. Mas o sono tem algumas características interessantes. Tudo que nós nos dispomos a estudar, descobrimos coisas interessantes. Por exemplo, no sono, o primeiro órgão dos nossos sentidos que sofre o efeito do sono são os olhos. Em segundo lugar, são os músculos. E nós temos um exemplo disso quando, por exemplo, sentamos numa poltrona para ler um livro. Quando o sono bate, a vista da gente começa a ficar embaçada e as pálpebras fecham e a gente adormece. Mas continuamos segurando o livro. Depois de alguns instantes é que a gente solta o livro. Neste momento é que os músculos relaxaram. Então, primeiro são os olhos, depois os músculos, vai por aí afora. Mas tem um sentido nosso que não adormece. Por mais profundo que seja o sono, ele permanece ligado. É o ouvido. O nosso ouvido não desliga, por mais profundo que seja o nosso sono. O sono ainda tem uma outra finalidade, que é permitir a emancipação da alma. O que é a emancipação da alma? Quando nós dormimos, o nosso espírito se desliga do nosso corpo e ele passa a viver a vida espiritual de uma forma relativa. Então, o sono, além de nos permitir a restauração das energias, é uma oportunidade que o espírito tem de se libertar momentaneamente do corpo, retornando e entrando em contato com o mundo espiritual. Muitos dos nossos sonhos nada mais é do que reminiscências ou recordações da nossa vivência espiritual daquela noite. São contatos que o nosso espírito teve com outros espíritos, viveu determinados diálogos, determinadas situações, teve determinadas visões, e isso então nos surge de uma forma meio confusa. Mas nem todo sonho é de natureza espiritual. Nós temos 3 tipos de sonho. Nós temos o sonho de ordem material, temos o sonho de natureza psicológica e temos o sonho de natureza espiritual. Então, existem esses 3 tipos de sonho hoje. No nosso caso, o que interessa é o sonho de natureza espiritual. O sonho espiritual, segundo a doutrina espírita, seria um sonambulismo imperfeito. Porque no sonho espiritual, o espírito não tem plena liberdade, plena consciência. Então, a doutrina espírita considera o sonho como sendo um sonambulismo defeituoso, um sonambulismo incompleto. A ciência médica considera o sonambulismo como sendo um distúrbio do sono. E é tratado o sonambulismo pela ciência médica realmente como se um distúrbio fosse. Então a ciência médica considera o sonambulismo como um distúrbio do sono. E quando existe na família algum sonâmbulo e a família leva o sonâmbulo ao médico por este motivo, geralmente o médico faz algumas recomendações. É tipo tomar muito cuidado com a pessoa, porque o sonâmbulo ele dirige carro, sobe escada, faz comida, acende o fogão, atravessa a rua, anda na ponte, atravessa a pinguela, sobe no telhado. Mas nos parece que esta recomendação do médico é mais baseada no seu bom senso
só, em função do que ele entende de sonambulismo. Por que nós chegamos a essa conclusão? Porque não existe em nenhuma enciclopédia médica, em nenhum tratado da medicina, não existe nos anais da ciência médica um único caso de acidente com sonâmbulo. Então entendemos que é mais por uma questão de bom senso este tipo de recomendação. Bem, uma vez que o espírito se desprende da matéria durante o sono, quanto mais profundo for este sono, mais liberto o espírito se sente. Então, a liberdade do nosso espírito quando dormimos, a proporção dessa liberdade está na razão direta da intensidade do nosso sono. Quanto mais profundo o nosso sono, mais liberdade ele tem. Todos os espíritos que estão desencarnados, em princípio, têm a possibilidade de se comunicar com os médiuns de uma forma mais ostensiva. Então, todos os espíritos desencarnados, eles têm a possibilidade de se comunicar com médiuns. Bem, então a possibilidade de se comunicar com os médiuns, na verdade, é uma faculdade do espírito. Então, os espíritos desencarnados têm a faculdade de se comunicar através dos médiuns. Se é uma faculdade do espírito, é um atributo inerente ao espírito, à natureza do espírito. Então, se ele tem esse atributo e essa faculdade de, na qualidade de espírito, se comunicar depois de desencarnado, ele também a tem quando encarnado, porque é um atributo do espírito. Então, mesmo encarnado, o espírito, quando se desprende durante o sono, na chamada emancipação da alma, ele pode se comunicar também com os médiuns, da mesma forma que um espírito desencarnado comunica-se. Por quê? Porque isto é um atributo do espírito. Essa possibilidade é uma faculdade e do espírito. Para que ocorra a manifestação sonambúlica, para que o fenômeno do sonambulismo ocorra, é necessário que o sono seja extremamente profundo. Nós entendemos que o sono do sonambulismo, ele seria comparado ao sono provocado pela anestesia geral, porque tem que ser um sono muito profundo. Então, no nosso razoável entendimento, nós comparamos o sono, que na doutrina espírita se chama sono sonambúlico. Este sono tem que ser tão profundo quanto o sono de uma anestesia geral. Isso no nosso entendimento. Já Allan Kardec faz a seguinte observação, diz ele, palavras de Allan Kardec: no sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, não mais recebem as impressões exteriores. Vejam que Allan Kardec coloca o sono do sonâmbulo na condição de catalepsia. Está lá no Livro dos Médiuns. A gente pode então depreender da explicação de Kardec e dos esclarecimentos dos espíritos superiores, que na verdade o sonambulismo é uma faculdade do espírito. Então é importante nós termos em mente
que o sonambulismo é uma faculdade, não é mediunidade. Então, o sonambulismo em si não é mediunidade, é uma faculdade do espírito. Todo espírito tem essa faculdade. Então, muitos de nós confundimos, achamos que o sonâmbulo eu já vi até em livro isso, que o sonâmbulo é um tipo de mediunidade. Não é. O sonambulismo não é mediunidade. É um fenômeno que nós chamamos, que a doutrina chama, de fenômeno anímico. O que é um fenômeno anímico? Toda vez que for o próprio espírito da pessoa que produz um fenômeno supranormal qualquer, quando é o próprio espírito da pessoa que faz isso, é um fenômeno chamado anímico. Anímico porque essa palavra vem de ânima, que significa alma. Então, tudo que é provocado pelo espírito da própria pessoa é chamado de fenômeno anímico, porque é o próprio espírito que faz. O que não ocorre no fenômeno mediúnico. No fenômeno mediúnico, o médium é um intermediário de algum espírito que se comunica. No animismo, ou seja, no sonambulismo, é o próprio espírito da pessoa, no caso do sonâmbulo, que vê ou faz, ou age, ou fala. Não é mediunidade. No caso da mediunidade, o médium transmite a orientação, a mensagem, ou seja lá o que for, de um outro espírito. Para caracterizar o ato mediúnico, basicamente são necessárias 3 coisas. Primeiro, que haja um espírito comunicante, um espírito que comunica. Segundo, que haja um médium, que é o intermediário. E terceiro, que haja um destino para aquilo que está sendo dito. Então, esses 3 elementos são necessários para caracterizar o que se chama de fato o ato mediúnico. É o emissor, que é o espírito, o médium e o objetivo da mensagem, a quem se dirige a mensagem. Isso é o que caracteriza os atos mediúnicos. O que não é o caso do sonâmbulo. Então, no sonâmbulo, o que ele fala, o que ele faz, o que ele diz é dele próprio. É do seu próprio espírito. No caso da mediunidade, é o espírito que se comunica através do médium. Agora, pode acontecer, é aí que está a confusão, pode acontecer de um sonâmbulo também ser médium. Ele não é médium porque é sonâmbulo. É que ele é um sonâmbulo que por acaso tem mediunidade. Aí é que está a confusão. Porque o sonambulismo em si não é mediunidade. Agora, pode acontecer de ter um sonâmbulo que possui mediunidade. No livro dos médiuns, Allan Kardec conta um caso muito interessante. Uma das pessoas do relacionamento de Allan Kardec tinha um filho de 15 anos que era sonâmbulo. E este rapaz, quando estava na crise, vamos chamar de crise do sonambulismo, ele dava consultas. Ele não só dava consultas, como passava receita apropriada para a doença que ele mesmo diagnosticava. Certa feita, levaram a este rapaz um paciente e ele disse o que o paciente tinha. Ele via lá o que a pessoa tinha, ele falava. Então ele falou. Mas não passou remédio. Então perguntaram a ele, mas você não vai dar o remédio? Não vai passar a receita?
Ele então disse: não, porque o meu anjo doutor não está aqui. Olha que coisa interessante. Eu não posso dar receita, porque o meu anjo doutor não está aqui. Neste caso, narrado por Kardec, nós temos o que poderíamos chamar de um fenômeno misto. Ou seja, parte do fenômeno é anímico e parte do fenômeno é mediúnico. Quando era o próprio sonâmbulo que via a doença da pessoa, ele estava funcionando como um raio-x. Era uma faculdade do espírito dele. Ele olhava e via, como se fosse um raio-x. Quando ele dava a receita, quem ditava era o espírito, que ele chamava de anjo doutor. Então, neste caso, nós temos, por acaso, as duas circunstâncias. Temos um ato, vamos chamar um fenômeno anímico, quando é ele mesmo que via. E o fenômeno mediúnico, quando era o espírito que ditava a ele o medicamento. Então, nós temos, nesse caso, essa possibilidade. Este é um médium sonâmbulo, neste caso. Mas é bom nós termos sempre em mente que o sonambulismo em si não é mediunidade. É uma faculdade do espírito, como existem outras faculdades que o espírito tem. Nós falamos ainda há pouco nas possibilidades do sonâmbulo. Vamos agora falar de uma forma mais esmiuçadinha um pouco, a mesma coisa. Nós afirmamos: o sonâmbulo pode ver à distância. O sonâmbulo pode ver à distância. Na pergunta número 432 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona como isso é possível. Então os Espíritos explicam a Kardec que da mesma forma que, quando todos nós estamos dormindo, o nosso espírito se desliga do corpo, no caso do sonâmbulo também acontece. Embora ele esteja dentro da crise do sonambulismo, o espírito dele pode se deslocar, como desloca quando nós estamos dormindo. E ele então pode ir para qualquer lugar, ou seja, ele vai à distância. E o que ele, espírito, está vendo lá, ele fala pela boca do sonâmbulo. Então é por isso que ele vê à distância. É porque ele vai lá ver. Ele se desdobra, se emancipa e o espírito vai. Então, da mesma forma que o espírito se emancipa no nosso caso, também mesmo no caso do sonâmbulo, o espírito se emancipa. Os sonâmbulos podem ver os outros espíritos. O sonâmbulo está fora do corpo, ele pode ver os outros espíritos. Na pergunta 435, os espíritos esclarecem que muitas vezes os sonâmbulos veem os espíritos que estão ao seu redor, mas tomam esses espíritos por pessoas encarnadas. E às vezes até conversa com essas pessoas, como se encarnados fossem aqueles espíritos, porque ele os vê e os julga encarnados. Então, nesta questão, Allan Kardec faz uma nota. Quando nós estamos lendo o Livro dos Espíritos, todas as respostas dadas pelos Espíritos estão entre aspas. Então, quando eu estou lendo o Livro dos Espíritos, se eu quiser saber se aquilo que eu estou lendo foi o Espírito que disse, ou se foi Kardec que disse, é só eu prestar atenção nesse detalhe. Todas as questões dos Espíritos respondem estão entre aspas no Livro dos Espíritos.
E todas as opiniões pessoais do Kardec, conceitos pessoais do Kardec, estão em letras miúdas, sem aspas. Então esse é o mistério. Está entre aspas, o que está ali escrito, foram os espíritos que falaram. Está sem aspas, foi Kardec. Nessa questão que os espíritos esclarecem, que os sonâmbulos veem outros espíritos e o julga que são encarnados, Kardec, nessa nota, nessa observação, ele diz que é muito comum acontecer isso com as pessoas depois da morte, depois que a pessoa desencarna. Daí a importância de estudar o Espiritismo. Daí a importância de termos já uma pré-ciência do mundo espiritual. A gente diz assim, mas eu não conheço lá, mas já temos informação do estudo. Porque tudo que nós absorvemos na última encarnação, nós levamos de imediato conosco. Então, um conhecimento do Espiritismo vai nos facilitar muito nesse aspecto. É isso que Kardec chama a atenção. Então, para aqueles que desconhecem ou ignoram, ou rejeitam a realidade do Espiritismo, é muito comum acontecer isso. Ao desencarnar, eles começam a viver o mundo espiritual, vê outros espíritos lá e pensa que está encarnado ainda, o que gera uma série de consequências. Tal situação. O sonâmbulo pode sentir frio ou calor, independente do ambiente em que ele esteja. Na pergunta 437, Allan Kardec pergunta por que ocorre isso. O corpo do sonâmbulo está num ambiente quente, por exemplo, um calor, e ele começa a tremer de frio. Por isso Kardec faz essa pergunta. Então os espíritos explicaram a Kardec que por mais distante que o espírito esteja do corpo, ele está sempre ligado ao corpo por um cordão fluídico. Esse cordão fluídico, algumas pessoas chamam de cordão prateado. E é através desse cordão que aquela sensação chega no corpo da pessoa. Então, se o espírito estiver num lugar frio, gelado, por exemplo, esse cordão fluídico vai trazer essa sensação para o corpo. E ele vai até tremer de frio. Essa é a razão que deixava Kardec curioso e foi esclarecido. É que esse cordão fluídico ou cordão prateado leva essa sensação. Ele é condutor de energia. O uso que o sonâmbulo faz da sua faculdade influenciará no seu espírito depois que ele desencarnar. Então, o uso que o sonâmbulo faz da sua faculdade vai influenciar no seu estado espiritual depois do desencarne. Allan Kardec também na pergunta 438 indaga a esse respeito. E os espíritos então esclarecem a Kardec que os espíritos do sonâmbulo, em função da utilização dessa faculdade, que é o sonambulismo, vai responder perante a justiça de Deus da mesma forma que qualquer outro espírito responde em função da utilização de suas faculdades. Então, qualquer faculdade que nós tenhamos, seja ela qual for, teremos que prestar conta dela. Não é isso? Tem pessoas que têm uma facilidade imensa, domina a mão de uma forma espetacular para o desenho, para a cópia, e às vezes usa essa faculdade para falsificar a assinatura, por exemplo. Vai ter que responder. É a mesma coisa. Então, a utilização que o sonâmbulo fizer da sua faculdade é que fará com que ele responda de um jeito ou de outro. Para encerrar esse assunto do sonambulismo,
a gente pode resumi-lo da seguinte maneira: qualquer espírito encarnado ou desencarnado pode se utilizar de um médium. O espírito, tanto desencarnado quanto encarnado, porque nós vimos que o espírito encarnado, durante o sono do corpo, ele se emancipa. Então ele pode se manifestar numa reunião mediúnica como qualquer outro espírito. Porque essa possibilidade é uma possibilidade inerente ao espírito, encarnado ou não. O espírito não perde os seus atributos só porque encarnou. Ele continua com todos os seus atributos de espírito. O que ocorre é que a nossa matéria inibe a plenitude das suas potências, do seu potencial. Só isso. Não tem espírito surdo. O que faz com que a pessoa não ouça é uma deficiência auditiva. Não é o espírito que é surdo. Não tem espírito cego. É a deficiência dos olhos. É que faz com que a pessoa não veja. Mas o atributo de ouvir e de enxergar continua naquele espírito, mesmo que o seu corpo não veja. Então, são atributos que o espírito tem, encarnado ou desencarnado. Então, quando, durante o sono, numa emancipação, o espírito tem esses mesmos atributos. Então, ele pode fazer coisas que faria se desencarnado estivesse, porque são atributos do espírito. Então, o sonâmbulo, o espírito do sonâmbulo, como qualquer outro espírito fora do corpo carnal, ele pode se utilizar de um médium, por exemplo, para escrever alguma coisa, escrever uma carta, escrever um livro, que é a chamada psicografia, que é o que Chico Xavier fazia na maior parte do tempo. O espírito, ele pode utilizar a garganta do médium, por exemplo, para falar, para dar mensagens faladas. É a chamada psicofonia. Ele pode usar, por exemplo, as mãos de um pintor, que tem habilidade com os pincéis, para pintar. E aqui mesmo, já teve um domingo aqui, uma vez teve uma demonstração de um médium dessa natureza. É a chamada pictografia, mediunidade pictográfica, que vai por aí afora. Então o espírito, ele pode, por exemplo, pegar um médium e utilizar o corpo do médium para fazer uma cirurgia. Quantas cirurgias existem por aí nos centros espíritas, as chamadas cirurgias mediúnicas ou cirurgias espirituais? Então, o espírito do encarnado ou desencarnado tem a possibilidade de se utilizar do corpo de um médium para determinadas tarefas. No caso do sonâmbulo, ele utiliza o próprio corpo. Isso é o sonambulismo. O seu espírito, ao invés de pegar o espírito de alguém, pega o próprio corpo e faz alguma coisa que ele tem vontade de fazer, que ele está preocupado em fazer, ou que ele deseja fazer. Ele não tem a possibilidade de utilizar o corpo de um médium, então ele tem a possibilidade de usar o seu próprio corpo. E é exatamente isso o que acontece no sonambulismo. Então, o sonambulismo é a maior prova material da existência do espírito. O sonambulismo é a maior prova material da realidade do espírito. Porque alguma força, alguma inteligência move aquele corpo. Nós vimos o caso do Dr. Esquirol, quando aquele farmacêutico de manipulação reflete, dormindo no escuro. Ele vê a receita e reflete, raciocina, pensa. Ora, evidentemente que por trás daquele corpo adormecido tem uma inteligência.
Então, o sonambulismo é a maior prova material da existência do espírito. É uma boa argumentação para conversarmos com essas pessoas que não aceitam a realidade do espírito. E tem gente que não aceita que exista espírito. Tem gente que não aceita nem que existe Deus, quanto mais espírito. Não é isso? Bem, falamos ainda há pouco que o Dr. Debé criou teoria para explicar o sonambulismo, quando ele viu a moça subir no telhado igual a criancinha no colo. Vocês lembram? O sonambulismo tem algumas características interessantes. A gente vê a força. Não é fácil subir numa parede só com uma mão. Porque no caso da moça, ela estava segurando o bebê. Então, veja que existem determinadas faculdades que a ciência desconhece, que o próprio espiritismo ainda estuda. Tem que ter muita força para subir numa parede só com uma mão, para escalar uma parede. E muito equilíbrio, uma vez que você segura uma criança. Este exemplo do Dr. Esquirol, o Bezerra de Menezes cita exatamente esse exemplo no livro A Loucura sob Novo Prisma, quando ele trata do assunto sonambulismo. Esse livro, A Loucura sob Novo Prisma, é muito importante que os médicos, os clínicos gerais, lessem. Porque o Dr. Bezerra dá muita dica, muito ensinamento ao médico de quando uma coisa tem causa de ordem natural, de ordem física, ou quando é uma obsessão. Então, este livro, A Obsessão sob o Novo Prisma, o Dr. Bezerra de Menezes dá algumas orientações aos clínicos gerais e algumas áreas específicas da medicina, como a psiquiatria, por exemplo, de como detectar determinadas doenças, se é de ordem material ou se é de ordem espiritual. Está lá no livro. Neste livro ele conta o caso também do Dr. Esquirol, esse mesmo caso que acabamos de contar, e ele dá também as mesmas medidas que nós lemos aqui no caso do farmacêutico. Mas o fato é que o Dr. Debé, uma vez que ele viu o que aconteceu com a moça e se dispôs a criar teorias, que naquele momento eu falei que eram teorias absurdas, eu reproduzi duas delas aqui para nós vermos. Uma delas é o seguinte: é que a pessoa pratica o sonambulismo de forma automática, ou seja, por hábito. Gabriel Delano, então, chama essa teoria de tola. Ele chama essa teoria de tola. Por quê? Será que passa ou passava pela cabeça daquele médico, o Dr. Debé, será que passava pela cabeça dele que aquela moça tinha o hábito de passear no telhado com o filho no colo? Será que tinha essa mania, toda tarde subir no telhado e passear, para de noite fazer a mesma coisa, porque está lembrando? Então eles chamam uma teoria tola, absurda. A outra teoria que o Dr. Debé criou, essa realmente é dolorosa. Ele dizia o seguinte, que os nervos ópticos, ou seja, os nervos, as terminais, os nervos da visão, os terminais dos nervos da visão, os nervos ópticos, eles têm ramificações no nariz. E que, em função dos nervos ópticos terem essa terminação no nariz, que o sonâmbulo vê pela ponta do nariz. Essa realmente o Delano não aguentou. Eu não vou nem repetir o que ele falou no livro, porque é até um pouco grosseiro. Mas essa é demais. Que a pessoa vê pelo nariz, aí é demais também. Então ele ficava estarrecido, como que um médico, um homem de ciência pode escrever isso. Uma tolice dessa. Mas por que será que essas pessoas de ciência escrevem coisas tão absurdas a respeito do sonambulismo? É porque eles não aceitam a realidade da existência da alma.
Então, eles querem explicar o sonambulismo à luz da matéria. Não vão explicar. Aí escrevem tolices, tem inúmeras. Se a gente for trazer, traz 200 teorias. Livro, que não tem nenhuma base de lógica, só tem teoria, que não encontra apoio na razão e na lógica. Como essa do nariz, por exemplo. É um absurdo isso. Um médico dizer isso. Tudo bem, disse isso há muito tempo atrás, mas é um absurdo. É o que Delane se choca de um homem de ciência dizer isso. Mas o fato é que a única razão de eles não terem uma explicação científica razoável é porque eles isolam a realidade do espírito. E enquanto a ciência isolar o espírito como sendo uma realidade, vai ter muito desses choques dentro da nossa razão. Nós dissemos ainda há pouco que no sonambulismo é necessário que o corpo esteja profundamente adormecido, não é isso? Nós usamos o termo comparamos com anestesia geral. Porém, o próprio Kardec diz que é um estado próximo da catalepsia. Isso para que ocorra o sonambulismo, o fenômeno do sonambulismo. No êxtase, este sono é muito mais profundo. Então vejam, no sonambulismo é necessário um sono extremamente profundo. No êxtase tem que ser mais profundo do que isso. No êxtase, o espírito está tão livre, porque nós vimos que no caso do sonambulismo, o espírito tem uma liberdade plena. No êxtase, ele está na plenitude da sua liberdade. Ele está tão livre como espírito que ele pode, inclusive, ir para outros mundos habitados. Ele pode visitar outros mundos habitados. Ele pode, no êxtase, ir a qualquer região cósmica, de tão livre que está o seu espírito. O êxtase só tem um problema, que tem uma certa gravidade. É que o espírito está tão livre que ele pode não querer retornar para o corpo. Aí é que está o problema do estático. Ele pode não querer retornar para o corpo, ele pode abandonar o corpo. E tanto isso é verdade que na questão 455 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele faz a seguinte afirmação. Questão 455 do Livro dos Espíritos. É até fácil de lembrar, né? 455. É 455. Diz Kardec: no estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Ele só se mantém, por assim dizer, eu vou repetir, no estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Ele só se mantém, por assim dizer, a vida orgânica. Ele está como se fosse apenas vida orgânica. Aí continua Kardec. Sente-se que a alma está ligada a ele apenas por um fio, que o mínimo esforço do espírito poderia romper. Palavra de Kardec. E é exatamente por esse motivo que a dona Ivone Pereira, quando fazia suas viagens astrais, estava sempre acompanhada pelo Espírito Charles, ou então pelo Dr. Bezerra de Menezes. Aliás, agora vão começar os cursos aqui do centro, e tem um grupo que vai estudar todos os livros da dona Ivone Pereira. Então a dona Ivone Pereira, ela só fazia suas viagens astrais com o Espírito Charles, acompanhando ela, justamente para impedir que ela desistisse de voltar. O que aconteceu com ela mais de uma vez, de não querer retornar. E ela própria
a dona Ivone Pereira, no livro Devassando o Invisível, na página 218, no parágrafo 2º, ela própria dá a declaração que eu vou ler agora. Diz ela: acompanhava-nos um guardião da espiritualidade, visto que, se em vigília não será lícito a um médium penetrar ambiente desta natureza, a não ser visando a serviços de legítima caridade, menos admissível será que ele o faça em espírito, durante o sono natural ou no êxtase, no estado de estático, a não ser acompanhado pelos tutores espirituais. Ela mesma dá essa declaração, página 218, parágrafo 2º do livro Devassando o Invisível, em que ela então diz que não há a possibilidade de ir sozinha. E mais, nessa mesma oportunidade em que ela ensina isso, ela faz um alerta aos médiuns. Olha o que ela fala. Se em vigília, o que é se em vigília? Está desperto, está acordado, não é isso? Se em vigília não será lícito a um médium penetrar ambiente desta natureza. Então ela está alertando os médiuns que o médium deve ter muita cautela nos ambientes que frequenta. O que ela está dizendo aqui? Que o médium em vigília, na sua vida de normal, não deve penetrar ou visitar determinados ambientes. Ela está dizendo. Bem, os espíritos superiores recomendaram a Kardec que no caso do êxtase, quando se perceber que o espírito não quer retornar ao corpo, quando se perceber que o espírito não quer voltar ao corpo, que se deve estimular a que ele volte. Então os espíritos orientaram a Kardec que nestes casos que pode ocorrer, procurar estimular o espírito falando de todas as coisas que para ele são valiosas, para ver se ele retorna para o corpo, como por exemplo a família, a responsabilidade familiar, a responsabilidade profissional e tantas outras coisas que sejam do seu interesse. Então, no estado de êxtase, é necessário que, quando se percebe que o estático não quer retornar, tem que se tentar motivá-lo falando essas coisas. Aqui cabe uma indagação. Se o estado de êxtase, o sono, é muito mais profundo do que no sonambulismo, no qual Kardec compara a uma catalepsia, então imagine como que esse sono, se ele é tão profundo, será que o espírito vai ouvir o que nós vamos falar? Que são as coisas importantes para ele, será que ele vai ouvir? Qual foi a primeira coisa que nós falamos aqui hoje? O ouvido não desliga. Então ele vai ouvir. Senão os espíritos não ensinavam a Kardec a fazer isso. Então o ouvido não desliga. Por isso é que é muito importante que se faça silêncio perto dos locais onde está havendo reuniões mediúnicas. É muito importante que se faça silêncio nos locais onde está havendo a transmissão de passe magnético. Porque por mais concentrado que esteja o médium, ele ouve. Porque o espírito ouvido não desliga. Companheiros, apenas então para encerrar o nosso estudo, que já estamos na hora, uma maneira recomendada de conduzir o sonâmbulo de volta ao seu leito é segurando por trás pelos cotovelos. Ir por trás do sonâmbulo, segurando os seus cotovelos e levá-lo de volta para o leito. Bem, então, essa era a mensagem que nós tínhamos para hoje. Que Deus nos proteja.